Voltamos com Em Pauta e vamos continuar o nosso bate-papo com o Gustavo Albino, que está aqui representando a SMTU, e vamos continuar falando sobre multa de trânsito. Gustavo, tive uma multa de trânsito, vendi o meu carro, como fica a questão dos pontos que eu tive ao cometer a infração e a transferência desse carro? Qual que é o procedimento a ser feito? A questão de pontos, hoje o ponto ele é direcionado ao proprietário do veículo. Então, o proprietário do veículo hoje, ele é responsável em receber aquela pontuação, aquela sanção na sua CNH. É até importante você dizer isso, porque não é o carro que toma multa, viu, gente? É o condutor que toma multa. Então, isso, Randala, tomei a multa, os pontos são meus, vendi o carro não tem nada, a pessoa que comprou não tem nada a ver, continua comigo. Exato. Então, a pessoa física, quando há infração de trânsito, a pontuação ela vai para o proprietário, salvo se ela fizer a indicação do condutor no prazo. Né? Existe um prazo para fazer essa indicação. Exatamente. Qual é o prazo, você sabe? Do momento da postagem, né, quando a infração, a notificação de autuação, ela é postada nos Correios, ele teria aí no mínimo 15 dias. Em torno de 20 a 30 dias. E se a pessoa não receber essa multa? Acontece muito. Greve de correios, endereço errado, né? E a pessoa não recebeu essa multa. Hipoteticamente, eu recebi uma multa de trânsito, não fui notificada. Um dia eu vou fazer a transferência do meu veículo e vejo que eu tenho essa multa. Tem como eu identificar ainda esse condutor? Após esse prazo, o proprietário ou o condutor ele só pode fazer o recurso. Hoje a secretaria ainda dá uma elasticidade no prazo aí de uns 5 dias úteis após o vencimento do prazo, porque a gente entende essa situação do correio, apesar de nós cumprirmos todos os prazos de entrega, de confecção das notificações, mas há essa situação, então a gente ainda tem essa compreensão. Dentro deste prazo, porque são 2 tipos de notificações, porque o munícipe ele tem que receber a notificação de autuação para que ele, se quiser, recorra, e depois vem a notificação de penalidade. Então, antes dele ser penalizado, ele tem que ser notificado. Neste prazo de notificação de autuação, que ele pode indicar o condutor, ele pode realizar a defesa da autuação, então ele vai recorrer daquilo, dizer que não era ele, ou que ele entende que aquela infração é injusta, ou solicitar a conversão em advertência. Então, assim, dos 3 pontos, a indicação, exatamente, a indicação vai para o proprietário, salvo se ele indicar. Então, se ele preencher o formulário que está no site, ou a própria notificação de autuação, ela vem com os campos para preencher a indicação do condutor, o proprietário assina, o condutor assina a cópia da CNH dos dois, o documento de identificação do proprietário e da CNH do condutor, e ele vai indicar o condutor. Então, os pontos deixam de vir para o proprietário e vai para o condutor que ele está indicando. Só que existe a situação das pessoas jurídicas. As empresas, como ela não tem CNH, né, é uma pessoa jurídica, obviamente, elas, se não indicarem quem estava dirigindo, que é o seu motorista, que é o proprietário da empresa, ela sofre uma outra multa, chama NIC, multa de não identificação do condutor. Sim. Então, essa multa, ela é o mesmo valor da multa que ele haveria levado, multiplicado pela quantidade de vezes que ele é recorrente nessa multa. Então, se eu tive 10 multas, 10 vezes agravado. Exatamente. Então, isso aí é a indicação do condutor. Ele tem aí o recurso, que é a defesa da autuação. Na defesa da autuação, que ele vai poder estar contestando, argumentando. São os casos também desses veículos clonados, que a pessoa pode ali, né, no formulário... Esse recurso independe de prazo ou não? Tem um prazo a ser cumprido? Tem um prazo, dentro deste mesmo prazo, né? Desde que recebe a autuação, tem um prazo... você disse desde que é postado no correio, a pessoa tem um prazo de 15 dias úteis, que vocês começam a contar. A 30 dias. Nós vamos colocar aí no mínimo 20 dias, que a pessoa tem esse prazo. Então ela pode fazer a defesa da autuação. Não virou multa ainda, é uma autuação. Então, depois que ela vira a penalidade que nós chamamos do boleto, né, que vem para pagar. Então muitas vezes a pessoa recebe a autuação e fala assim, eu quero liquidar isso aqui. Não tem, o prazo legal de 30 dias no mínimo, então ela tem que virar penalidade ainda. Você me disse aí numa fala sua anterior, a questão de solicitar para uma advertência. Como é isso? Então, do condutor, dentro daquele enquadramento, se ela não é reincidente, e se a multa for leve ou média,
Ela pode solicitar para que seja transformado em advertência. Exatamente. O nome é advertência por escrito. Então, ele deixa de receber uma penalidade de multa, mas ele recebe uma penalidade de advertência. Mas ela... Até quantas advertências eu posso converter? De infração para advertência? Ou... o número é uma a cada 12 meses dentro daquele enquadramento. Então, entendi. Assim, cinto de segurança uma, falar ao celular uma, excesso de velocidade uma. Isso, exatamente. Dentro do período de 12 meses. Dentro do período de 12 meses. Então, caso haja reincidência, já não há mais essa possibilidade jurídica. Exatamente. E é discricionário também, é bom salvaguardar que é discricionário do poder autuador, do órgão autuador. Então, a prefeitura ela tem que entender, ou os Detrans têm que entender se é mais benéfico. Sim, não há obrigatoriedade do órgão, há a decisão do órgão Exatamente. Se sim ou não, com o benefício. Isso. Muitas vezes o condutor, o proprietário, ele tem ali 20 multas e está solicitando advertência. O órgão autuador deve entender que é mais benéfico a advertência ou não, aí tem que fazer toda essa análise, né, específica daquela situação. Ok. Nós temos um vídeo que fala sobre multas de trânsito em algumas situações. Eu vou colocar o vídeo e a gente comenta logo em seguida a matéria. Roda para mim, Fernando. Pedro! Ô Pedro! Onde é que está o higiênico? Papel na segunda gaveta. O que é isso aqui, cara? Multa de trânsito. Multa de trânsito? A gente levou tanta multa que resolveu economizar com alguma coisa, né? Então a gente está usando como papel higiênico, como absorvente, como fralda portozinho. Sério mesmo? Aham. E não machuca? As multas no começo machucam um pouco, porque o lugar é sensível, né? Mas depois de algumas se acostuma já. E quando acaba a multa? Primeira gaveta. Ano de eleição. Ter papel para limpar a bunda por mais uns 4 anos. Gustavo, você viu aí uma reportagem sobre multa. Algumas pessoas ficam muito irritadas quando são multadas, né? Onde a pessoa vai para poder recorrer, caso ela se sinta injustiçada? Não fui eu que cometi. Onde ela vai? Vai na SMTU? Faz pela internet? Como é feito isso? Hoje todo o processo é físico, né? Ele teria, a pessoa tem que ir à secretaria para protocolar o seu processo. A facilidade que tem é esse site, né, que eu citei, da prefeitura. Ele vai ter os formulários. Então, ele tem todos os formulários dos recursos que ele precisa. E ali ele vai poder já imprimir o formulário. Lá ele tem a explicação dos documentos que ele precisa. Geralmente a cópia da identidade e a cópia do CRLV, que é o documento do veículo, né? E ele anexa, faz a sua solicitação e protocola lá na secretaria. Então hoje o processo ainda é físico. É de segunda a sexta o atendimento? Segunda a sexta, das horário? 8 às 17, sem interrupção, sem horário de almoço, é direto. Ok. Gustavo, entregou isso daí, qual que é o prazo para a pessoa tomar ciência da decisão da SMTU? Olha, nós temos assim trabalhado com bastante afinco, né? Porque não teria um prazo específico, mas assim nós não temos julgamentos em atraso. Hoje o período máximo que a gente deve estar com algum recurso lá pendente é de 20 dias. Então, pelo site mesmo, lá na consulta da infração, ele tem o resultado. Então ele consegue ver. Ele não precisa se deslocar novamente à sede, ele vai ter a possibilidade de entrar no site e poder acompanhar o seu recurso, seria isso? Exatamente. Então, ele teria lá a indicação, se for indicado, o nome da pessoa que ele indicou, o recurso, a defesa da autuação, se ela teve êxito ou não, e também a conversão de advertência. Eu só peço ressaltar que depois desse período que são indicação, defesa da autuação e conversão em advertência, ela vira penalidade, né, que nós falamos de notificação de autuação e notificação de penalidade. Quando ela vira penalidade, que é o boleto, ele ainda pode recorrer à JARE, a Junta Administrativa de Recurso de Infração. Então ele ainda tem um outro recurso, que é a JARE. Então o telespectador pode muitas vezes estar assim, mas o meu já virou multa, não está mais nessa situação.
Então, você já não tem mais uma essa opção. instância para recorrer. Isso, né? Mas essa instância da Jari, depois o CETRAN, que é a última, teria a Jari ainda para ele poder recorrer. Ok. Vamos falar agora sobre um assunto que está dando o que falar, muito polêmico, que é a lei seca, né? Hoje, nós temos blitz efetivas da lei seca em Cuiabá? Sim, sim. É um programa muito bom, né? Salva vidas, né? Salva vidas. E assim, todo o aparato, né, da segurança pública e os agentes de trânsito têm participado efetivamente disso, junto à PRF, junto ao Batalhão de Polícia Rodoviária, junto à própria Polícia Militar, à Polícia Civil, tem feito essas ações. Elas são muito eficazes. Infelizmente é um costume, né, devido à cidade de Cuiabá já ter essa descontração. O povo cuiabano tem muita alegria, mas esquece de separar alegria de responsabilidade, né? Então, assim, há muitos motoristas dirigindo embriagados e a gente vê assim que o número de acidentes, você vai ter a sua CNH, né, apreendida, a multa é de R$ 1.900, né? O veículo também, ele é apreendido. A pessoa é presa? E a pessoa é presa, né? No momento da blitz... Flagrante delito, se houver flagrante, ela vai ser presa. Exatamente. É feito o teste do bafômetro, né, do alcoolímetro, e a pessoa ali mesmo já é lavrado o auto. Por isso que há essa cooperação entre as polícias, porque na blitz já é feito é lavrado o boletim de ocorrência pela Polícia Civil, é feito, né, o auto de infração do trânsito pela PRF, pelos agentes de trânsito, pela Polícia Rodoviária Federal, e ali existe um delegado já para dar a voz de prisão a esse infrator. Ok. Algumas pessoas costumam questionar, eu já ouvi, você deve ter ouvido também com a sua experiência, né, com o seu know-how, que se eu for pego numa blitz da lei seca, eu não sou obrigado a fazer o teste do bafômetro. Para essas pessoas que se recusam a fazer o teste do bafômetro, qual que é a sanção que essa pessoa pode sofrer? Ela continua tendo a mesma sanção, só que hoje o negar realizar o teste não quer dizer que ele vai se eximir da penalidade, né? Porque se há ali a autoridade de trânsito, a autoridade policial do momento, ela pode lavrar o termo com as testemunhas, ela verificar, né, a situação real do condutor que está embriagado, e ela pode realizar todas as sanções que a pessoa não vá se livrar da situação. Após, o que acontece esses condutores entenderem que o seu advogado, ou que ele vai ter alguma benesse da justiça, mas isso é uma ilusão hoje. Então, a lei ela tem cada vez mais caminhado para coibir mesmo esse tipo de prática e para que efetivamente esse mau condutor ele venha a sofrer a sanção. Ok. Gustavo, eu vou agradecer a sua presença aqui no Em Pauta, né, para esclarecer a população, né, até para conscientizar mesmo, que é o papel de toda a rede de TV, a conscientização para se evitar, né, a infração. Eu acho que o caminho é por aí. Muito obrigada por ter vindo ao Em Pauta, né, agradecer a você, telespectador, até mais.